Bom, uma outra curiosidade é quanto ao polietileno de alta e baixa densidade, né? Então, o polietileno de alta densidade, que é o primeiro representado pela letra A aqui, ele é mais linear, enquanto o de alta densidade é ramificado. Desculpa, o de alta densidade é linear, enquanto o de baixa densidade é ramificado. Então, essa ramificação da cadeia também, ela inibe a justaposição de uma cadeia com a outra. Então, as cadeias ficam mais distantes. Então, esses espaços vazios aqui ficam preenchidos com ar, né? São espaços vazios que dão essa característica de baixa densidade do polímero. Enquanto que aqui a gente consegue justapor as cadeias e o polímero fica mais denso. Bom, eu trouxe aqui para vocês algumas expectativas de atuação. A nível industrial, existem as plantas de polimerização, onde são sintetizados os polímeros, e também os laboratórios de controle de polimerização, né, onde são feitas reações em escala piloto, escala laboratorial, né, e onde a gente pode controlar características, né, mudar características de um polímero através de aditivação, mudança de síntese, por aí vai. Então, existem empresas, né, de diferentes áreas, então, automobilística, eletroeletrônica, farmacêutica, as indústrias de brinquedo, de embalagens, a área médica, onde, né, elas transformam a matéria-prima em produtos que podem ser vendidos como peças nessas áreas, né, ou medicamento, produtos acabados, tá? Então, nós temos as empresas de transformação, as empresas de ativação e compostagem. Então, compostagem aqui seria para a formação de compósitos e nanocompósitos. Então, quando você mistura dois polímeros com características diferentes, mas que você quer agregar a característica de um junto ao outro. Por exemplo, um polímero é flexível, mas tem baixa resistência térmica, outro é mais rígido, mas tem alta resistência térmica, né? Uma resistência térmica um pouco mais elevada. Fazendo uma blenda polimérica, uma mistura desses polímeros, a gente pode alcançar, muitas vezes, características intermediárias, né? Então, um polímero um pouco mais flexível, não tão rígido, e com uma temperatura mediana aí, e por assim vai. É possível também trabalhar em vendas, prestação de serviços, a parte de desenvolvimento de novos produtos, as blendas que eu estava falando, plásticos de engenharia, especiarias, e também a parte de qualificação, né, preventiva, manutenção preventiva. Ok, eu coloquei aqui, né, a parte de produção e transformação do plástico. É possível a gente fazer um exame das propriedades químicas, físicas e mecânicas deles, né, tendo em vista uma finalidade, uma aplicação especial. É possível também analisar os diferentes processos de conformação, né, injeção, extrusão, escolher aditivos, corantes, pigmentos para a formulação de plásticos diferenciados, inovadores. Tudo isso a gente consegue, né, fazer novos brinquedos, novos utensílios, algumas peças diferenciadas, novos materiais de construção. Muitas vezes a gente consegue formar materiais de construção mais leves e mais resistentes mecanicamente. Então, mais fácil lá para quem trabalha na obra, né, trabalhar, quem põe a mão na massa, né, fica mais fácil de trabalhar, sem deixar de se construir uma casa de bom padrão, né, de alta resistência. E um pouquinho falando aqui das expectativas de atuação, vou falar um pouquinho da minha experiência, né, então eu tinha trabalhado com indústria de tintas, depois eu trabalhei na área de nanocompósitos poliméricos, então eu trabalhava com materiais para isolantes elétricos, então, por exemplo, aplicar um nanocompósito, um polímero misturado com argila, foi um sistema que eu trabalhei, látex, né, látex estireno acrílico junto com argila como nanopartícula, para, por exemplo, conferir resistência como isolante elétrico de ar-condicionado, que é um equipamento que, como está puxando, tem um fluxo contínuo de ar e de partículas, né? Então, isso acaba carregando o equipamento de forma com carga estática. Então, esse material polimérico que eu desenvolvi evitava que isso acontecesse. Tá? E agora eu trabalho com polímeros, né, de biomassa, resíduos agroindustriais. Então, eu trabalho com bagaço de cana, com palha de milho, com bagaço de laranja, de banana, que são resíduos
agroindustriais para a produção de bioetanol de segunda geração. Então, esses resíduos possuem a celulose, que é o meu polímero de interesse. O meu interesse, então, é quebrar, hidrolisar as cadeias, né, de celulose em glicose, que é o que vai ser convertido em etanol pelas leveduras, tá? Então, eu uni no fundo, meus trabalhos de pesquisa é unindo as duas áreas que são minhas paixões, que é a parte, né, de polímeros e a parte de biotecnologia, tá? Então, é isso que eu trabalho atualmente. Então, né, só para revisar a aula de hoje, então nós vimos a parte de definição de polímeros, algumas aplicações, algumas características de alguns polímeros, tá? As classificações e algumas áreas de atuação. As atividades que vocês deverão fazer estão lá no Moodle já anexadas e compartilhadas. Por lá é mais fácil entrar nesses links que eu coloquei no slide, porque já está o link pronto. A primeira atividade é um quiz sobre polímeros no Kahoot, que vai ficar disponível por uma semana. Vocês têm que entrar com o PIN do jogo para conseguir acessar o jogo. E vocês vão responder essas atividades, e quanto mais rápido vocês forem e mais respostas certas vocês acertarem, vocês vão ter uma pontuação maior em relação aos colegas. Já a atividade 2 são 3 vídeos no Edpuzzle sobre polímeros, tá? São vídeos bem curtos, de aproximadamente 5 minutos, e tem algumas perguntas que a professora fez relacionadas aos vídeos que vocês deverão responder. O prazo para essa atividade é de 2 semanas. Espero que vocês consigam aprender o conteúdo, né, fixar o conteúdo e que sejam e que façam as atividades de forma tranquila e com bom aproveitamento. Muito obrigada e até a próxima aula.